Algumas pessoas dizem assim: não podemos colocar nossa confiança nos homens, não podemos esperar que um homem salve a nação e coisas assim. Normalmente em épocas de política. Aliás, estamos sempre em época de política. Mas a verdade é que às vezes essas frases não se sustentam. Se estivermos falando isso apenas em termos soteriológicos, ou seja, de salvação e de vida eterna, é óbvio que somente Deus pode dar a vida eterna, a graça de Deus, somente Jesus Cristo, o ato salvador, perdoador, o ato da morte, da ressurreição de Jesus Cristo pode abrir as portas da eternidade para uma pessoa. Então, nesse sentido, salvação soteriológica, obviamente, só pode vir de Deus e do seu Cristo, é claro. Mas quando falamos estas palavras, estamos lidando com o mundo e a sociedade. E aí isso não se sustenta, porque de Gênesis a Apocalipse, o que Deus está fazendo é usar homens. Está usando Abraão, está usando Moisés, está usando José, está usando, ainda que Deus esteja operando os seus milagres, né? Independente dos homens, por sua própria vontade, os homens estão ali, as pessoas estão ali, e elas são importantes. Se olharmos, vamos ver vamos chegar aos profetas, vamos chegar aos reis, vamos chegar aos juízes, aos reis, aos profetas, vamos chegar aos apóstolos, vamos chegar aos apóstolos dos gentios, os apóstolos Paulo e Barnabé, vamos chegar aos avivamentos da história, né? Os homens e mulheres foram usados para gerar o avivamento, uma ação de Deus, mas resposta das orações e da vida das pessoas. A reforma protestante, né? Deus está agindo no mundo, mas por meio de quem? Por meio de Lutero, de Zwinglio, de Calvino e de outros, né? Spurgeon e tantos outros. Então, não se sustenta isso. Então, ora, se até o século passado Deus estava usando homens para mudar rotas da sociedade, para criar direitos, para trazer liberdades, né? Abraham Lincoln e o próprio movimento da libertação dos escravos, quer dizer, foram feitos por homens, né? Então, os homens são instrumentos de Deus para mudar as rotas da sociedade. Então, nesse sentido, nós devemos orar por homens, que Deus levante homens, para que estes homens e essas mulheres, em lugares de poder, de política, guiem a sociedade para um lugar positivo, benéfico, uma transformação também social. Isso também é bíblico.